Figueiredo, 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 Figueiredo. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, e que saudade de falar isso. Eu digo para vocês que, sem dúvida nenhuma, a coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente na vida é o Paulo Figueiredo Show. As pessoas não sabem, mas eu tenho horror a essa questão de articulação política, etc. Eu já participei um pouco da política efetivamente no início da minha vida profissional, e eu digo para vocês que é uma coisa que eu tenho horror de fazer. Eu acabo tendo que fazer isso aqui nos Estados Unidos por obrigação, dever moral, dever cívico, né? Muitas vezes a gente fica pensando o que a gente gosta de fazer, os direitos que nós temos, a gente esquece quais são os nossos deveres, né? Como eu sou aquele que acredita muito na parábola dos talentos, eu procuro não enterrar os meus talentos e fazer o que eu posso, né? Enquanto tiver gente sofrida no Brasil, a gente tem que pensar nisso. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é o Paulo Figueiredo Show. A gente não teve programa nem na última quinta, nem nesta última agora terça, por conta de várias programações que tivemos aqui nos Estados Unidos. Na quinta-feira passada nós estávamos dando um curso para
parlamentares sobre política americana, digamos, aliás, a imprensa adorou, né? O Globo, parlamentares encontram neto de ditador, etc. A gente está explicando, né? Política, explicando como é que devem ser nossas estratégias, algo que a esquerda faz há muito tempo. Eu não sou o Zé Dirceu da direita, porque graças a Deus eu tenho caráter e outras empatia e essas coisas, né? Mas eu acho que nós podemos ter conteúdo mais sólido, estratégias mais alinhadas para aproveitarmos esse momento de Donald Trump nos Estados Unidos. E depois, na terça-feira, eu estava ainda em Washington, na viagem que eu fiz no final de semana para acompanhar a posse do ex-presidente, do ex e atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu tenho que voltar a me acostumar a chamar o Donald Trump de presidente Trump. Então, hoje, o que a gente vai falar aqui no programa de hoje? A gente vai tratar das ações mais importantes que o Trump já tomou nesse início de mandato, sobre o aviso que ele mandou ao Brasil e ao Lula, e se o Eduardo e a Michelle não foram barrados na posse, o chilique da imprensa, a volta do Mr. M e as suas patifarias e muito mais. Então, eu peço a vocês que façam uma coisa. A gente tem agora uma nova conta no Instagram, Real P Figueiredo 08, já tem algumas centenas de pessoas ali, mais de 100 nos acompanhando por lá, subindo. Eu peço para você que saiba, você que está no Instagram, saiba que nós estamos aqui também no YouTube, no Paulo Figueiredo Show, na TV Flórida, no Fio Diário, né? Então você pode acompanhar o show completo por lá. Eu peço que você que está assistindo pelo X também, pelas outras redes, clique no botão do repost para repostar. Eu quero que você ative o sininho, se inscreva nos canais, curta, muito importante, comente, porque eu acompanho os seus comentários. Acima de tudo, eu peço que você mande esse programa para os seus amigos e cada vez mais, porque eles vão ficar desesperados, para os seus inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Com direito à dancinha, né? Antes da gente começar, eu quero falar brevemente sobre esse curso de parlamentares que eu dei na Flórida para parlamentares brasileiros, e a mídia, claro, não gostou, né? Indiciado pela PF, Neto de Figueiredo se reúne com bolsonaristas nos Estados Unidos. Vejam que manchete bonito. Isso é de quem, hein? É o UOL, né? Mas foram 2 dias muito bons, de muito conteúdo. Fiquei surpreso, a gente tinha cerca de 30 pessoas aqui no curso. A gente falou bastante sobre política americana, discutiu muita coisa sobre o Brasil. Tinha certeza que os parlamentares que foram iam acabar voltando mais preparados para o Brasil, e foram, né? O meu objetivo central era que as pessoas entendessem. Isso é muito baseado no meu curso Fim da América, que a gente encerrou o curso no ano passado, mas era muito baseado nele. A ideia é que a gente perceba que nós não estamos lutando uma guerra local no Brasil. Essa guerra é uma guerra internacional que nasce aqui de coisas que são preparadas nos Estados Unidos. E enquanto nossos deputados, nossos senadores, nossos vereadores, nossos deputados estaduais, nossas pessoas, né, os cidadãos, como diz a Janja, tiverem lutando a guerra achando que estão lutando no Brasil, a gente está acabado. Uma das coisas que você precisa para estar preparado para não ficar preso na bolha do Brasil é um VPN, e eu recomendo o Proton VPN. O Proton VPN é um patrocinador do Paulo Figueiredo Show que te permite ter segurança na internet, proteção dos bandidos, tanto os bandidos dos hackers quanto os bandidos com roupa da Polícia Federal e toga do Supremo Tribunal Federal, que ficam querendo vasculhar o que você acessa na internet. O ProtonVPN protege, cria uma proteção completa, você fica absolutamente imune. Aliás, imune também dos bandidos das Big Techs, que querem saber cada um dos passos que você dá. Então, baixa o ProtonVPN, você de quebra vai ter acesso a todo mundo que está bloqueado. Tem muita gente aqui, sempre centenas de pessoas nos acompanhando via VPN. Tem um link na descrição, e quando você baixa por ele, você ajuda o nosso canal. O ProtonVPN é um patrocinador há bastante tempo, e antes deles serem patrocinadores eu já falava para você baixar a ProtonVPN. Eu nem sei como é que alguém no Brasil não usa VPN. É uma dessas coisas que é quase uma burrice crônica, vocês me desculpem. Não ter VPN no Brasil é assim, para te levantar a sobrancelha. Às vezes eu vejo pessoa inteligente perguntando: você tem VPN? Eu falo: não. Eu falo: caramba, cara, é loucura, né? Tô dormindo com a porta aberta no Rio de Janeiro. Depois não reclama que foi roubado, né? Inclusive o Carioca, tem um stand-up comedy de um cara muito bom que ele fala assim: o Carioca é o único povo que quando você é roubado ele fala assim: ih, deu mole. Ih, deu mole. Então, VPN é o seguinte: depois você se ferra
e não estava usando VPN, eu vou virar para você e vou falar, ih, deu mole, deu mole. Bom, já que esse é o primeiro Paulo Figueiredo Show depois da posse do Trump, eu quero começar trazendo para vocês as principais coisas que o Trump já fez. Exatamente mesmo com 3 dias de mandato, Donald Trump fez coisa pra caramba. E eu não falei palavrão aqui agora, ponto para mim. Para vocês entenderem do que eu vou falar, eu preciso que vocês conheçam o conceito do que é uma executive order, né? Uma medida que é traduzida como ordem executiva, muita gente entende como decreto, e que são os documentos pelos quais o presidente dos Estados Unidos administra as operações do governo federal. Então, com essa medida, com essas ordens executivas, o Trump tem o poder de fazer muita coisa sem precisar de ninguém, nem mesmo do Congresso. Em suma, o Trump, através de uma ordem executiva, pode fazer qualquer coisa ao dirigir as ações do Poder Executivo que não tenham uma previsão contrária dentro da lei. Então, é um poder bem mais amplo do que, por exemplo, no Brasil, o presidente tem por decretos. E qual o problema da ordem executiva? O problema da ordem executiva é que o que for feito por ordem executiva não pode se tornar lei, não se torna lei, né, porque não passou pelo Congresso, e, portanto, o próximo presidente pode desfazer. E muito disso está acontecendo agora. Bom, a primeira coisa que o Trump fez é uma promessa que talvez é um assunto que não tenha muito eco para a gente no Brasil, que a gente não é muito preocupado com isso, mas foi um dos temas centrais aqui nos Estados Unidos, que foi o Trump decretando emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México, além de prometer enviar tropas das Forças Armadas e da Guarda Nacional para a região. Você já imaginou, você é um coiote que está querendo trazer gente pela fronteira do México e você encontra simplesmente o fucking US Army, né, na fronteira te impedindo de entrar. Imagina, né, o exército dos Estados Unidos, coisa absolutamente incrível. Ele também instruiu aos secretários de Defesa e Segurança Nacional, que são 2, né, Homeland Security e Defesa, ou Defense, que construíssem barreiras físicas adicionais na fronteira, ou seja, é o muro do Trump, aquele que diziam que era mentira, que não ia fazer, é o muro do Trump. Ele reiniciou, e agora com o apoio do Congresso ele vai ter dinheiro para isso, iniciou a construção do muro que tinha sido parado pelo Biden. E uma coisa muito interessante é que ele designou uma série de organizações criminosas mexicanas, como o Tren de Aragua ou o MS-13, né, Mara Salvatrucha, que não é exatamente só mexicano, né, central-americano, designou essas como organizações terroristas. Não se espantem se ao longo do mandato o Trump designar, quando ficar claro, uma coisa que está começando a entrar no radar da discussão nos Estados Unidos, quando ficar claro que as organizações brasileiras, o primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, por exemplo, também tem papel importante no tráfico de drogas internacional que chega aos Estados Unidos. Não se surpreendam se essas organizações também forem, em breve, ao longo do mandato do Trump, transformadas em organizações terroristas. Não se surpreendam, não será surpresa. E com isso, podemos ter investigações sobre políticos, sobre agentes públicos, juízes, que tenham algum tipo de ligação com estas organizações criminosas. Sei lá, alguém que tenha advogado para uma organização criminosa, ou para uma empresa de lavagem de dinheiro, para essa organização criminosa e tal, e hoje esteja numa posição de juiz, ou tenha sido promotor, uma coisa do tipo, essas pessoas podem vir a ser investigadas. Tudo a gente vai falar muito sobre isso, sobre a construção, né? A gente passa por um tópico que vai trazer repercussões jurídicas. Nós temos uma das ordens executivas que talvez seja uma das mais impactantes dos últimos tempos, que agora a diretiva do governo Trump é que os filhos de imigrantes ilegais que tenham nascido em território americano, imigrantes ilegais, não sejam mais considerados americanos. Então, isso se aplica a pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos ilegalmente e cujo pai não seja um cidadão americano ou um residente permanente. Então, ilegalmente, né? Ilegalmente. Então, o impacto disso é tremendo. Hoje em dia, se uma pessoa nasce no território americano, para que seja considerada americana, já é automático. Isso é amplamente explorado por imigrantes ilegais que buscam permanecer aqui nos Estados Unidos. E no longo prazo, talvez seja a ordem executiva mais
impactante no Trump, mas eu, pessoalmente, ela já começou a ser contestada, já foi contestada acho que por 18 ou 20 estados na Suprema Corte, e eu digo para vocês que essa vai ser um dos grandes casos do direito americano na história, e eu, pessoalmente, Paulo, eu não conversei com ninguém na Casa Branca ainda sobre isso, queria entender o racional deles, porque eu achei uma tremenda de uma cagada. Eu acho que a Constituição é absolutamente clara e o Trump vai perder. E ninguém quer ficar tendo derrota. Não vale a pena você comprar briga que você vai perder. Mas enfim, vamos ver isso para frente. Passando por compromisso do Trump em lutar contra as pautas globalistas, ele fez uma dobradinha de ordens executivas que vai prejudicar diretamente o interesse das elites globais. O Trump retirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, aqueles bandidos que passaram o tempo inteiro, ajudaram a trancar o mundo inteiro sob os aplausos, sob a chupação de saco das autoridades brasileiras, incluindo o governador Zema, incluindo o governador de São Paulo, na época, o Dória. Ah, meu Deus, a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, nós abrir os Estados Unidos e o Brasil, isso aconteceu aqui também, abriram mão da sua soberania, da capacidade de decretar as suas políticas de saúde pública para ficarem na mão de uma organização global que, claramente, a gente explorou isso profundamente no Paulo Figueiredo Show, tinha outros interesses em mente que não eram os interesses da população. Então, como os Estados Unidos são um dos grandes bancadores, patrocinadores da Organização Mundial de Saúde, o Trump virou e falou tchau. E agora até o Milley está dizendo que talvez saia da Organização Mundial de Saúde. A saída foi a saída dos Acordos de Paris. Sair dos Acordos de Paris significa mandar o dedo do meio para a China, para as elites globais e desbloquear todo o potencial energético americano que foi completamente freado durante as administrações Obama e Biden em prol de regulações ambientais que prejudicam o consumidor americano, a soberania nacional dos Estados Unidos e até a segurança do Ocidente. Enquanto isso tudo acontecia, a China continuava a poluir alucinadamente, a produzir em níveis cada vez maiores. Os russos produziam petróleo como seu principal produto, que ficava mais caro. Inclusive, nós sabemos que a agenda ambiental de mudança climática foi uma agenda infiltrada no Ocidente por interesse da União Soviética e Rússia como o principal produto da economia deles, e para frear a energia, a capacidade energética industrial e justamente fortalecer a saída das fábricas dos Estados Unidos para tornar o país mais vulnerável. Isso aconteceu no Brasil também. A gente está louco com essa pautinha climática que faz com que os empreendedores brasileiros, o pouco que se restou da fábrica e da indústria brasileira, se tornem pouco competitivos e a energia mais cara para sua casa. Isso é uma coisa que no próximo governo Bolsonaro, inclusive, a gente tem que trabalhar para acabar, sair dessa baboseira de vez também. Agora, nos Estados Unidos acabou isso. Né? É como se com Biden os Estados Unidos estivessem lutando com as mãos amarradas. Agora o Trump liberta a mão dos Estados Unidos. Falando em agenda globalista, é claro que o Trump também agiu assim, de forma definitiva, rápida e agressiva contra a pauta woke, a pauta da lacração. Né? Agora, segundo as novas ordens executivas, o sexo, não o gênero, o sexo de uma pessoa é entendido como algo que não pode ser alterado e que é fundamentado em uma realidade incontroversa. Então, basicamente, agora a posição atual do governo americano é aquela que eu tenho dito, e não só eu, mas todo cidadão que não esteja em estado de histeria ou outro tipo de distúrbio mental, que basicamente não tem mais essa história de que homem pode se sentir como mulher e ser tratado como mulher ou vice-versa. Agora, nos Estados Unidos existe sexo masculino, homem, e sexo feminino, mulher. E acabou, porra. E é assim. Ah, não, mas eu sou trans. Beleza, aí é um pouco de você, cada um tem aí as suas preferências, etc. Não é disso que o governo está tratando. Você pode ser trans à vontade. Você é um homem que se identifica como trans e tá tudo certo. Tem umas muito bonitas, inclusive o Adriles aqui gosta bastante. Mas é isso.
né? Tem um cara no Instagram que fica, ô negão, essa trans aí é dentro. Aí vai da preferência de cada um. Se quiser ser trans, você só não é mulher. Você não vai disputar, você não vai disputar esporte com mulher, você não vai ser identificado com mulher, você vai ser um homem que prefere ser trans. Sim, a gente sempre conviveu bem com a ideia do travesti, ou o que quer que seja. Eu pessoalmente, acho que vai de cada um. Né? Ele também rescindiu uma ordem do Biden que permitia que justamente as trans servissem no exército. O que não significa ainda que eles estão banidos do serviço, mas simboliza pelo menos a direção que a administração vai tomar. Na pauta de fim da lacração, o Trump acabou com todos os programas do tal do DAY. O DAY não fui eu que dei. O DAY é sigla para diversidade, equidade e inclusão em inglês, Diversity, Equity and Inclusion. Ele acabou com essas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão do governo federal. E o que era isso? Era que o governo preferia, em uma das grandes razões da tragédia climática, climática no sentido dos incêndios, né, na Califórnia, que não tem nada a ver com o raio laser que foi jogado do céu, tem a ver com isso, com essas políticas de DAY, que fazem que as contratações sejam feitas não mais por mérito e capacidade, mas porque a pessoa é trans, gay, negra, sei lá, não, furries, que são aqueles que se identificam como animais, seja lá o que for. Então acabou esse negócio, agora o governo federal americano vai contratar, quando voltar a contratar, porque ele também deu uma ordem interrompendo todas as contratações do governo federal, e numa tentativa de arrumar a casa e diminuir a máquina pública, lá do DOGE, né, do Elon Musk, a pasta que o Elon Musk vai comandar. Mas tem duas ordens executivas aqui que eu quero citar. Né? Primeiro, e essas são especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro, essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembre-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o talha-ferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM.
Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na comunidade de inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden, e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim? A ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar, facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação. O Attorney General, que eu volto a dizer é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos, com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas, depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, tá lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Tailleferro. Pois olhem o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que reestabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. Evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago e disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver
uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte, porque na hora que eles perceberem, eles vão correr pelas montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre. Pois bem, pausa para um gole d'água. Eu volto a dizer que Paulo Figueiredo Show é o único programa onde um doido senta e fala por 1h15, 1h20, sem parar, sem intervalo comercial. Bom, o que me impressiona nessa história é que tem gente, acho que a gente não botou na pauta, mas tem uma coluna da Miriam Leitão sobre isso. Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Eu fui no... Aliás, tem até aqui, ó. Por um acaso está até aqui. Eu fui um mês atrás no lançamento de um livro sobre do Steve Bannon, e tá aqui, ó, Rebels, Rogues and Outlaws, esse livro aqui. Eu fui no lançamento desse livro, o convite do próprio Steve Bannon, e se você for abrir o livro, você vai ver, por exemplo, olha as pessoas que foram no programa do Steve Bannon. Olha aqui, ó, conhece? Robert Kennedy Jr., um dos caras mais próximos do Trump. Se eu abrir aqui não dá tempo de eu ficar abrindo, mas conhecem? Tucker Carlson. O que mais? São as pessoas que foram fotografadas. Eu já fui também, mas o nego não me deu moral, já vou chegar nesse ponto, a ponto de me botar nesse livro de fotos aqui, não. Mas se você abrir, você vai ver Kash Patel, você vai ver... os nomes são vários. Aqui, ó, Sebastian Gorka, que era o assessor do Trump de assuntos internacionais. Todo mundo no livro, que foram as pessoas que participam do programa que o Steve Bannon tem aqui, que é o War Room. A boa notícia é que eu estou já há algum tempo em conversas com o Bannon para fazer o War Room Brasil, que vai ser, a princípio, um programa semanal dentro da plataforma do War Room, onde todas essas estrelas participam, onde a gente vai falar sobre Brasil. E eu, inclusive, para irritar bastante o povo, chamei o Alan dos Santos para fazer comigo, para participar comigo e com o Bannon dessa empreitada. Vamos ver como é que isso vai repercutir aqui para frente. Tomara que aconteça, tomara que a gente consiga viabilizar. Esse cara que é tão próximo, do Trump, deixou um recado bem claro. O que ele disse? A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Bom, quando eu comecei a falar desse negócio,
tinha sempre os caras que ficavam os caras da imprensa falando. Aí vinha alguém ouvir a embaixadora americana xiita do Biden, a Elizabeth, fala: não, isso os Estados Unidos não fariam, isso, não sei o quê. Aí vem o outro, e a Globo News ridiculariza, o outro faz piada, a Miriam Leitão escreve artigo dizendo que o Trump não está prestando atenção no Brasil e que eu falo assim, cacete, como pode? Mas agora, será que com uma das pessoas mais próximas do Donald Trump, será que ele falando, verbalizando num discurso, onde ele também disse que em algum momento Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil, e eu torço para que de fato seja, porque eu acho que eu conheço o Eduardo melhor do que o público, e digo que seria assim, um dos grandes presidentes transformadores da nossa história, ele está dizendo que essas sanções estão vindo. E eu acho que, finalmente, né, não são só as pessoas que estão ao redor do Trump cientes dessa situação. Mas o Trump também está. O Trump não é um cara de bravata. Ele não é um cara que fala as coisas por falar. As pessoas acham que ele está fazendo bravata e aí vão ver que a fala dele tem coisa séria por trás. Ele fala as coisas com bastante significado. E o Trump deu um recado direto para o Brasil. Vejam aqui. Com o presidente brasileiro, como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. O recado é muito claro. O Trump sabe o quanto que o Brasil come na mão dos Estados Unidos. E o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. E ele vai além, dizendo que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eu já falei de maneira mais extensa sobre esse compromisso do Trump com a liberdade de expressão, no programa de hoje, inclusive, mas o negócio é que se Lula e o Alexandre não começarem a dançar conforme a música, e mesmo que comecem a dançar, as consequências virão. O Trump já falou disso diretamente no caso dos BRICS e do plano de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do bloco, ameaçando qualquer um que se aventurasse a tentar ir contra a utilização do dólar como moeda internacional, que foi colocado como uma prioridade pelo Lula e que é uma coisa absolutamente discutida aqui. Além disso, o Zuckerberg, depois das reuniões com o Trump, reforçou que a ideia do governo é combater a censura à liberdade de expressão, inclusive fora da América, em parceria com o governo. Então, tanto o Lula, com essas falas malucas pró-China dele, quanto o Alexandre, que faz no Brasil o mesmo que fizeram com o Trump nos Estados Unidos, esses caras estão na mira do governo americano. Ninguém pode ter dúvida disso. Bom, não sei se está aqui na nossa pauta, deveria estar aqui nesse momento, falha minha de não ter revisado, mas deveria estar aqui nesse momento a ideia de que estas sanções não são mais... o vídeo está aqui na agulha. Essas sanções não é só mais o Trump que percebe... ou melhor, não é mais só o Paulo Figueiredo falando, não é mais só o Steve Bannon falando. Parece que finalmente a esquerda está percebendo aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que é o fato de que a política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil será dura para o Brasil. Aquilo que ridicularizavam há um tempo, hoje é realidade. Realidade, inclusive, dentro da esquerda. Você pode botar o vídeo do embaixador, Bruno, no UOL, falando a respeito desse assunto? Eu acho que nós estamos entrando no momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve
duas manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Aquela que a imprensa não cobriu, aquela que foi obtida graças ao nosso trabalho, é isso mesmo? Peraí, vocês estão ouvindo um cara dentro do UOL, que é o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, dando um banho de realidade nos caras. Ele está falando assim, olha, a situação do Brasil é péssima. Vocês devem observar que já houve duas manifestações, aquelas que eu colei aqui para vocês, e que teve gente que falou assim, isso não é nada. Não acredito mais em nada, não deu em nada. E aí, o que aconteceu disso? É a dificuldade de entender como é que as coisas acontecem. Que não existe plantação, não existe colheita sem plantação. Então você vai plantando, você vai regando, aí daqui a pouco você colhe os frutos. Isso aqui foi a plantação. Quem está dizendo? É o Paulo Figueiredo? Não. É o embaixador Rubens Barbosa dentro do UOL. Será que agora alguém vai começar a me ouvir? Será que a imprensa vai continuar ignorando os acontecimentos aqui, fingindo se esconder embaixo da cama, fingindo que não viram? Vejam. Em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. Essa foi a carta do Chris Smith. Bom, vocês devem lembrar de quem é o Chris Smith, né? Aquele que comandou a audiência da qual fiz parte. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. O projeto não é da deputada americana apenas, a deputada americana a qual ele está se referindo é quem? Nossa querida, deputada americana mais amada do Brasil, Maria Elvira Salazar. E ela não tira o visto do Alexandre, justiça seja feita. Ela tira o visto de qualquer funcionário público de um país do exterior que viole os direitos que nos Estados Unidos seriam considerados da primeira emenda. Se chama No Censorship on Our Shores Act. A lei da não censura nas nossas dentro do nosso território. Né? Então, é disso que ele está falando. Porque eu digo que não é só para o Alexandre. É para todo mundo do STF, é para o Gonê, é para os policiais federais, é para uma lista que está sendo cuidadosamente compilada. E sim, o projeto de lei já existe, está correto, o embaixador. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação... Desafiantes, o que ele quer dizer é que fudeu. Por isso que eu falo que não adianta, você tem que falar português. Porque ele fala, período desafiante e tal, os evangélicos mais linha dura não gostam que eu fale palavrão, mas um período desafiante para os nossos... é muito diferente de dizer fudeu pro Lula e pro Moraes. É o bom português, eu falo palavrão por causa disso. Vocês me desculpem, mas é a forma direta de dizer o que está acontecendo. Entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir, como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Se ao menos o Lula não nos ajudasse tanto, falando tanta bobagem. E o grande problema da história, volta o vídeo, tira não, Bruno. O grande problema dessa história é que o Lula, quando ele volta agora no terceiro mandato, ele volta, em inglês a palavra é vindicated, eu não sei como é que se fala esse troço em português, tem palavras em inglês que a gente não consegue traduzir muito bem para português e vice-versa. Vindicated é quando o cara volta meio consagrado, é como o Trump está voltando. E quando o cara volta consagrado, o perigo, no caso do perigo do Lula, que ele é um imbecil completo, é diferente do perigo do Donald Trump, que é realmente um gênio, mas o grande perigo é que você se acha
validado pela história. Então você começa a se achar uma criatura quase mitológica que não comete erros. E o Lula chegou assim. Ele falou, eu é que sei, eu voltei, tá aqui, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, eu voltei. Então o cara vai cometendo erro depois de erro embaixo da arrogância dele. O embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada vai, Josias. pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão. Valeu, Josias, lembra de mim? Do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Pausa aqui por um segundo. Reparem, com atenção, o desespero para conseguir manter a postura que sempre foi a postura da imprensa, de que isso não poderia acontecer. Reparem, mas não, o governo americano não faria uma coisa dessas, diz Josias de Souza. Lembra de mim, Josias? Eu sou aquele cara que te aposentou no ar. Pois bem, como responde o embaixador? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Será? Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento... Claro, porque a OEA é o órgão que deveria ter agido para impedir o Alexandre de cometer todos os desmandos que ele cometeu. Mas a OEA foi omissa no Brasil, foi omissa na Venezuela, foi omissa na Bolívia, e isso eu digo para vocês, eu acho que eu sei quem será a pessoa, e eu digo para vocês, acabou a putaria na OEA. Vai acabar. Então o que significa? O Brasil é signatário de um negócio chamado Pacto de San José de Costa Rica. É um pacto que diz que o Brasil tem que submeter, o Brasil é signatário, então ele é um pacto que tem valor legal, inclusive obrigatório de cumprimento no Brasil, que o Brasil tem que se submeter a uma série de regras de direitos humanos. Essas regras de direitos humanos eles incluem devido processo legal, incluem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, etc, etc. São regras do qual o Brasil é signatário. E aí o que acontece? Caso o Brasil viole essas regras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos e julga o caso do Brasil. O que aconteceu até agora? Como eles dominam a OEA, o Brasil, inclusive, coisas que a gente vai aprender no próximo governo, né? O Bolsonaro, por exemplo, nomeia os representantes para a OEA, os caras da Comissão Interamericana nomeou os caras do Gilmar Mendes. Imagina, né? Para a CVM, aquele vagabundo daquele João não sei lá das quantas. João Ascioli, eu acho. Para a OEA, o cara do Gilmar Mendes. Aí você vai vendo quanto que o Deep State vai sendo ocupado pelos caras que são inimigos. O Trump também fez isso. Só que agora o Trump volta mais sábio. Só que é o seguinte, o que acontece? Já existe, eu acho que quase uma centena, pelo menos dezenas de ações do Brasil e de brasileiros como eu entrei com uma gigante com a Carla Zambelli em novembro de 2022, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí todo mundo fica falando, mas Paulo, você vai, não dá em nada, não dá em nada. Vocês estão vendo aonde que a gente quer chegar? Você tem certeza que vai dar alguma coisa? Não. Mas você planta, do mesmo jeito que você que é agricultor, você planta, você não sabe se a semente vai dar fruto. Mas você planta, você sabe que se você não plantar, não vai dar fruto. Agora, com carta do Congresso, vocês estão entendendo a plantação que vem sendo feita? Tem gente que só vai acreditar na colheita, mas a plantação está sendo feita. O embaixador está explicando para vocês. Não acreditem em mim, não acreditem no cara de esquerda dentro do UOL. Nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual. E há muito tempo, porque nós vamos precisar
de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. O Brasil já abriu, embaixador, um flanco de oposição. O Brasil já abriu um flanco de oposição. Esse flanco foi o Brasil surfou na onda e se tornou o grande expoente da política que foi derrotada no mundo. Se eu for falar aqui, agora eu quero falar um pouco de bastidores da posse, mas não dava momento, eu estava numa mesa, eu olhei na mesa e estava almoçando, naturalmente, eu, uma pessoa que terá um papel importante no governo americano em relação ao Brasil, o Santiago Abascal, do Vox, da Espanha, o líder da direita da Espanha, né? O André Ventura, o líder do Chega, né, da direita portuguesa, o Eduardo Bolsonaro, e naquele grupo, né, não estava ali naquele momento conosco, mas ali daquela galera tem o Milei. Aí eu olhei e falei assim, caramba, que bacana estar aqui, que interessante, porque isso me faz, é um paralelo num certo sentido, pela primeira vez está acontecendo o que a esquerda fez com o Foro de São Paulo. Quando cai o Muro de Berlim, o fim da União Soviética, você tem ali, né, o Lula, Fidel Castro, chama Correia, pessoal da Farc, etc., Morales, né, Maduro, na época Chávez, e todos esses caras terminam presidentes, Bachelet, né, todos esses caras terminam presidentes dos seus países. No momento que eles estavam derrotados, eles se uniram, sentaram, se articularam e todos eles chegaram ao poder, que é diferente de ganhar as eleições, né? Porque eleição não se vence, se toma, a gente aprendeu recentemente. E eu olho na mesa e vejo esses que são os líderes dos movimentos de direita no mundo. E falo, nós nos articulamos, nós estamos conseguindo vencer isso que está acontecendo. E eu olho com tremenda esperança. Claro, é uma luta eterna, né? Eles também, uma hora... Eu confesso que na minha vida eu nunca vi a esquerda tão desbaratada desde que eu nasci, nos meus 41 anos. Eu nunca vi a esquerda tão desbaratada na vida. Eu nunca vi eles tão perdidos. Talvez estivessem depois da queda do Muro de Berlim, eu não me lembro. Mas desde então, eu nunca vi eles tão perdidos. A estratégia que eles adotaram do neomarxismo cultural, wokeista, foi para o espaço. Então, com todo o poder, com todo o controle das instituições, eles se arrebentaram. Então, esse é um bastidor da posse. Né? E eu tenho que falar algumas coisas de bastidores para vocês. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. Né? Mas eu digo sempre o seguinte, a razão é quase sempre a mesma. A imprensa conta uma história e retrata uma realidade que não é verdade. Ou ela conta uma história pela metade, ou ela mente descaradamente para promover uma narrativa. E aí, óbvio, quando eu posso, eu venho desmentir com as informações reais. Vocês devem ter se deparado com algumas dessas notícias sobre o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro na posse do Trump. Eu digo algumas porque são tantas aqui, né? Michelle e Eduardo não puderam entrar no Capitólio na posse do Trump. Michelle e Eduardo Bolsonaro fora do Capitólio durante posse do Trump. Michelle e Bolsonaro ficaram de fora, blá. E lendo cada uma dessas notícias, o objetivo da narrativa é meio ridículo, é evidente e é quase ridículo. Eles querem dar a entender que bateram a porta na cara do Eduardo e da Michelle e que eles passaram vergonha nos Estados Unidos. Aliás, a matéria do Poder 360, que, assim, quando entra a editoria de Estados Unidos do Poder 360, meu amigo, que a editoria de Brasil é decente, a editoria de Estados Unidos é indecente. Né? Olha a notícia. Olha a notícia. Michelle e Eduardo viram um meme após assistir a posse de Trump pela TV. Absolutamente mentiroso. Mas qual é a realidade? Né? Será que o prestígio dos dois nos Estados Unidos está tão baixo assim? Mas não é só isso. Não é que essa não seja a verdade. Eu sempre digo, né? Existe a fake news e existe a anti-news.
A fake news é uma notícia falsa com o objetivo de levar o público ao erro deliberadamente. A anti-news, ela é simplesmente o contrário da notícia verdadeira. Ela não é uma simples notícia falsa, ela é o contrário da verdade. Então eu desafio qualquer um dessa imprensa medíocre, vários do que ficaram no meu pé, a conseguir um ingresso para a cerimônia da posse de um presidente americano. Porque só isso, se eles tivessem recebido, se fosse fácil, responderia a questão sobre o tratamento recebido pelo Eduardo e pela Michelle. Mas mais importante do que isso é a explicação real para o que ocorreu. E não precisava ter ido longe para buscar uma explicação. Se algum jornalista quisesse realmente saber o que ocorreu, bastava ir no X do próprio Eduardo Bolsonaro. Ele disse: devido à transferência da cerimônia para a rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família de Trump, alguns ministros, CEO de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar os seus primeiros decretos como presidente e fazer o seu primeiro discurso público. Então não é que o Eduardo e a Michelle tenham sido barrados da posse do Trump. A gente tem uns convites, eu não sei se o Eduardo postou, deveria ter postado. O convite para a cerimônia que aconteceu onde ia ocorrer. Aí depois a cerimônia mudou, por uma questão, disseram, de tempo. Eu até hoje acho que foi por uma questão de segurança. Eu nunca vi Washington, assim... Eu devia ter até mandado o print aqui para vocês. A cidade inteira estava fechada, você não conseguia circular, nem no entorno da Casa Branca, nem no Capitólio. Era uma área gigantesca, totalmente fechada para o carro. Então, ninguém passava. Eu, num dado momento, tentei... Estava com um congressista, um americano, e a gente não conseguia nem, como congressista, o cara entrar na região do Capitólio no dia da posse. Então não é que o Eduardo e a Michelle tenham sido barrados, mas sim por conta desse frio absurdo, dessa mudança de programação da cerimônia, o local foi até alterado. E uma vez que o evento foi realizado dentro da rotunda do Capitólio, onde cabia muito menos gente, façam a conta, 700 pessoas na rotunda do Capitólio. 700 pessoas, façam as contas. O Congresso tem, a Câmara tem 435, o Senado 100. Só aí são 535. Somos ministros, essas pessoas que eu citei, acabou. Então, muitas pessoas foram direcionadas para a área VIP do Capital One Arena, para onde o Trump iria depois. Inclusive, os mandatários iriam, todo mundo iria. E essa era a história real, confirmada por quem estava lá em Washington. Eu vivi essa história. Num dado momento, a gente olhou e falou, vamos para o Capital One Arena, sendo que eu e o Eduardo Bolsonaro já tínhamos tentado ir para o Capital One Arena, para a Arena. Capital One Arena é a arena, como se fosse um Maracanãzinho, lá onde ele fez o discurso. A gente tentou ir, e vocês viram os stories na internet, tem lá Reel na página do Eduardo, que a gente, com ingresso VIP, Gold, camarote, não sei o que, tudo para a gente não conseguiu chegar. Porque eram 20 mil pessoas tentando entrar, por mais que você tivesse uma entrada VIP, para você chegar na entrada VIP já era um inferno de segurança. E debaixo de uma neve terrível e menos 10 graus. Olhem a nossa cara no vídeo. A gente, num dado momento, chegou lá, as ruas fechadas, então você tem que andar mais de 1 quilômetro, e a gente olhou e falou assim, olha, ontem já teve gente aqui que caiu e machucou o pé. Dona Michelle, de salto, vai andar debaixo dessa neve, vestido com aquela elegância toda da Michelle. Vai andar para, para não saber se vai chegar lá. E detalhe, a conta era, vamos chegar lá, só que o Trump só deve chegar por volta de 5 e pouco. Às 6, eu não lembro se era às 6 ou às 7, tinha o baile de gala, o Starlight Gala. Então, assim, é uma coisa absolutamente ridícula, porque se a gente fosse para o Capital One Arena, a gente não ia conseguir ir para o gala. Era impossível botar mulheres, minha esposa também, todas as pessoas, andando de salto para chegar no Capital One Arena. Para o Trump chegar lá, a gente sabia que ele ia chegar por volta de 5 e pouco da tarde, já tinham avisado a gente,
para depois voltar para casa e terminar de se arrumar para o gala. Tem que andar 1 quilômetro de baixo de neve. Desculpa, gente, é impossível. A gente vai ter que fazer determinadas escolhas. Agora, não tem prestígio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De primeiro era a história de que o convite era falso. Aí, porra, até o Wall Street Journal confirmou o convite, o New York Times confirmaram o convite, todo mundo confiou o convite, o Globo ainda escreve. O presidente diz que foi convidado por um convite pelo Eduardo, como se fosse falso. É por isso que vocês estão na merda. É por isso que o jornalismo está na merda. Será que, mas meu Deus do céu, será que Eduardo Bolsonaro ainda tem algum prestígio nos Estados Unidos? Será? Pô, olha essa foto aqui. E aí vocês decidem se tem credibilidade ou não. Para quem não sabe, esse é o senador Bernie Moreno, senador do Ohio. Do lado dele tem 2 caras que, segundo a imprensa brasileira, não tem zero prestígio. O que a gente está aí? Falando sobre Ohio? Não. Bernie Moreno é o primeiro senador dos Estados Unidos de origem sul-americana. Ele nasceu na Colômbia. Ele é naturalizado americano, mas nasceu na Colômbia. O que a gente foi falar sobre lá com ele? Justamente sobre a situação do Brasil. Que, segundo o senador Moreno, deve passar a ser, palavras dele, não minha, prioridade para os Estados Unidos. E eu digo que enquanto tem picareta inventando história, tem gente trabalhando sério pelo Brasil. Essas pessoas que vocês estão vendo são pessoas que estão trabalhando sério pelo Brasil. Enquanto tem gente que fica postando, já vou chegar nisso, fotinho falsa com o Trump, tem gente trabalhando sério pelo Brasil. E eu digo para vocês, não é que eu voltei absolutamente empolgadíssimo da posse, não é segredo para ninguém. Eu voltei empolgadíssimo. Eu falo para vocês, eu venho há 2 anos indo para os Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos há 10, né? Mas eu indo para Washington para tratar do assunto de Brasil. E quando eu cheguei primeiro, ninguém nem sabia do que se tratava o problema do Brasil. Depois as pessoas foram começando a perceber, depois havia uma resistência, depois havia uma dificuldade, porque a gente não detinha os instrumentos necessários para a ação. Depois, quando eu fui agora em dezembro do ano passado, eu vi pela primeira vez uma boa vontade em relação ao Brasil. E agora, dessa viagem, eu volto com a certeza de que há um desejo de ação para fazer alguma coisa em relação ao Brasil. E vocês vão ver muitas coisas nos próximos meses. Significa, Paulo, o Alexandre vai ter o visto cassado na semana que vem? Eu falo assim, não. E a gente nunca disse que seria assim. O que precisa ser feito? E está sendo feito e será feito. Um longo trabalho de persuasão dos agentes chaves para que nós no Brasil estejamos na frente da lista de prioridades. E que a partir daí nasçam as ações necessárias. E do que a gente vai precisar? De tudo que foi plantado nos últimos 2 anos. E aí, todo aquele plano que foi desenhado, e eu digo que foi desenhado porque eu disse aqui para vocês qual era o plano. Eu não escondo qual é o plano. Tem muita gente, a Ludmila inclusive briga comigo direto. Ela fala assim, Paulo, você fala muito quais são os planos para eles, vocês não deviam falar os planos. Eu falo assim, eu falo os planos porque eles não têm condições de me parar. Eles não têm condições de nos parar. Qualquer ação que eles fizerem para tentar nos parar, inclusive, por exemplo, impedir o presidente Bolsonaro de ir, funciona em nosso favor. Prender o presidente Bolsonaro, nossa, óbvio que eu não quero que o presidente Bolsonaro seja preso, mas é tudo que a gente precisa para botar o Brasil na lista número 1 de prioridade. Para a gente furar a fila das prioridades. Então, agora, nesse momento, óbvio, a gente teve muitos contatos, isso é muito importante que vocês saibam. Não critiquem os seus parlamentares que foram para os Estados Unidos. Nem todos os parlamentares têm o mesmo grau de acesso. Nem todos os parlamentares sabem jogar junto. Tem esse problema também. Tem gente que quer jogar separado, para brilhar, etc. Gente que acaba sendo mordido pela vaidade. Mas todos os parlamentares tiveram um papel importante.
Porque quando o senador Safe, que eu, por exemplo, apresentei para o Steve Bannon, vai lá e ele fala para o Bannon as coisas que eu já falava, ou quando o Jason Miller encontra a Bia Kicis, que ele adora, ou a Carla Zambelli, que ele também adora, quando todas essas pessoas chegam em todos os bailes de gala e encontram pessoas estratégicas, todo mundo que estava lá era gente importante. E as pessoas, o primeiro assunto era por que o presidente Bolsonaro não veio? E o Eduardo Bolsonaro é um só. Ele estava lá com a Michelle nos galas do Trump, ali conversou com muita gente importante, mas ele é um só. A gente tinha mais de 30 agentes da liberdade no Brasil. Claro, também o Alan dos Santos, também foi a Ana Paula Henkel, também foi o Ernesto Lacombe, o Max Cardoso, os 3 da Timeline. Mas quando essas pessoas vão, e tantas pessoas que nos ajudam, desde a Lili até o pessoal da Yes Brasil, todas essas pessoas fazem um papel fundamental. Num dado momento, no Gala Multicultural, a gente parou o Gala para entrar em videochamada com o presidente Bolsonaro. O Brasil foi o centro da atenção naquele momento e todos conversando, explicando a situação do Brasil. Nós precisamos muito disso. Não critique o seu parlamentar. Não critique. Luiz Felipe de Orleans Bragança estava lá também. Eu não quero aqui deixar pessoas de fora, mas muita gente bacana estava lá. É importante isso. E eu estava lá, fazendo o trabalho que eu venho fazendo e que eu me comprometo a continuar fazendo nos próximos meses. Eu achei que dava para eu me aposentar, mas ainda não deu. E para isso eu preciso do seu apoio. Como é que você pode me apoiar? Bom, é chato, mas eu preciso contar com o apoio de vocês. E não sei se pelo aumento do dólar, não sei pelo quê, mas não sei se é porque eu estou fazendo menos programas por conta justamente desse trabalho, o número de apoiadores vem caindo, não vem se recuperando na velocidade que a gente precisa. A gente esperava que com tantas vitórias, o número de apoiadores fosse subir. A gente está aí com uma audiência gigantesca, quase 20 mil pessoas nos assistindo, e o número de apoiadores não corresponde. Eu faço um apelo para você que está em casa. Nada disso é de graça, eu não recebo um centavo de ninguém, exceto de vocês, pelo meu trabalho jornalístico. Se você acha que ele tem valor, entre no meu site www.paulofigueiredoshow.com/apoie e se você usar o cupom de desconto na descrição, com um pouco mais de $5 por mês, você consegue apoiar o meu trabalho. Você tem acesso ao meu conteúdo exclusivo, você tem acesso a um monte de coisas, desconto nos meus cursos, mas o mais importante é que você apoie o meu trabalho. Se você usar o cupom de desconto, são um pouco mais de $5 por mês. Se não usar, são $7 por mês. Se você não precisar usar o cupom, não use. É uma promoção do McDonald's, gente. Se você é uma pessoa bem-sucedida, se você é uma pessoa que tem condições, tem renda extra, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Inclusive, semana que vem teremos reunião com o patrono Gold, onde eu vou falar outros bastidores da nossa... Os patronos se reúnem, tem o nosso grupo de WhatsApp, tem nossos encontros, também todo o acesso a conteúdo exclusivo e etc. Mas se você pode, $500 por ano ou $50 por mês, considere a possibilidade de se tornar meu patrono. Não é possível que eu esteja aqui brigando e você vai me deixar sem retaguarda. Tá aí, a imprensa está dizendo, não é mais o sonho que eu estou vendendo. A esquerda está dizendo que aquilo que eu dizia que era o caminho está se concretizando. Será que não basta? Todas as vezes que eu perco a fé na nossa vitória, vamos chamar assim, é por conta disso. Nós precisamos, o brasileiro precisa entender. Guerra é munição, é suprimento. Se não houver suprimento, não há linha de frente. Eu posso trocar o tiro, mas eu preciso de munição, eu preciso de arma, eu preciso de comida. Você é a minha linha de suprimento. Eu não recebo nada do presidente Bolsonaro, não recebo nada de nenhuma empresa, não recebo nada de ninguém. Eu banco as minhas coisas através do meu trabalho.
Por que os cubanos são tão poderosos nos Estados Unidos? Isso não está nem na pauta, mas eu tenho que falar. Por que os cubanos são tão poderosos nos Estados Unidos? Vejam. Não, deixa aí o negócio de apoio, Bruno. Os cubanos, o secretário de Estado é descendente cubano, o enviado especial da América Latina é descendente de cubano. Você tem quantos cubanos no Congresso? Quantos são descendentes de cubano? Quantos? A Maria Salazar, a nossa maior aliada, descendente cubano. Por que os cubanos são tão poderosos nos Estados Unidos? Cuba é uma ilha bostelha de 11 milhões de pessoas e com um PIB menor do que o do Rio Grande do Sul. Por que Cuba é tão poderoso dentro dos Estados Unidos? Porque os cubanos se organizam financeiramente. Os cubanos financiam a campanha dos principais deputados americanos. A sociedade cubana é próspera. Eles têm várias associações de diáspora. O cubano tira dinheiro do seu bolso e coloca na causa da liberdade. E está dando certo, né? Eles não conseguiram libertar o país porque tinha a União Soviética do outro lado e depois foi tarde demais. Mas você imagina o quanto que eles não brigam pelo país deles, mesmo numa luta muito mais dura do que a nossa no Brasil. Ora, o Brasil precisa de um empurrãozinho e a gente se liberta. Um empurrão. É se livrar do Alexandre e a gente se liberta. Não é que o Brasil vai virar a Suíça, mas a gente se liberta. E, no entanto, a nossa sociedade não comparece. Desculpa o esporro público aqui, é por amor. Nós temos que aprender com eles. Nós temos que fazer, e eu vou me envolver nisso, nós temos que fazer um PAC, um Comitê de Ação Política para doações nos Estados Unidos. Nós temos que organizar nossa diáspora. Nós temos quase 2,5 milhões de brasileiros. Alguns já falam em 3 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Já passamos Cuba em número de pessoas nos Estados Unidos. Mais do que a soma de todos os outros países da América do Sul. A gente só perde na América Latina para o México. Claro, que estão aqui do lado. E, no entanto, somos desorganizados, porque o brasileiro acha que coçar o bolso para financiar alguma coisa que vale a pena é burrice. Deixa para os outros. Tem agora 17 mil pessoas nos assistindo e as pessoas falam, não, deixa para o outro paga. Eu prefiro aqui gastar no meu sei lá o quê. Não se preocupe, faça a sua parte. Deixa os outros metidos a malandro para lá. Que Deus julgue a consciência deles. E claro, quem está ferrado, está ferrado. Se você está em dificuldade financeira, não se coloque em dificuldade financeira. Mas muita gente não está. É claro que esse sucesso deixou muito um desespero da imprensa com o que está acontecendo nos Estados Unidos. A imprensa está babando de ódio. E isso ficou claro nessa entrevista. Mas além desse trabalho que é feito, que é o trabalho sério, existem os oportunistas. O que é um oportunista? O que é um aproveitador? O aproveitador é aquele que vê o trabalho dos outros e ele vai lá e quer surfar na onda alheia. Então, a gente vai lá, faz as reuniões, faz a articulação, etc, etc. E aí vem, como mágica, um sujeito que chega lá e quer pagar de articulador internacional. E o pior é que essas pessoas, eu tento alertar vocês, que são pessoas que significam, que simbolizam o oposto que eu simbolizo. Porque no que eu acredito? Eu acredito na verdade. Eu acredito que se você for correto e verdadeiro, isso nos leva à prosperidade. Eu acredito que isso que vai nos levar ao melhor caminho para a gente como nação. Então, que eu entro aqui no programa, nunca falei uma mentira para vocês aqui, pelo menos não conscientemente. Nem para mais, nem para menos. Né? Quando as pessoas estão com a expectativa, meu Deus, é agora, eu falo, calma, né? Não vai ter porta-aviões, igual o pastor picareta lá, o Sandro Rocha, porta-aviões que vai desembarcar no Brasil, não vai ter isso. Mas aí vem o outro e fala, não vai dar em nada. Eu falo, não vai. A realidade é assim, o trabalho é duro. E aí vem os farsantes. Né? Vem os farsantes. E esses farsantes, eles têm ainda um terreno fértil no Brasil. Só que no que depender de mim, não vai funcionar. Então, junto com essa história de que a mídia tentou emplacar que o Eduardo teria sido barrado na posse do Trump, veio o Mr. M e postou esse vídeo.
E tá lá no Instagram dele, para não dizerem que eu que estou inventando coisa. Tá? Bota aí. Trump, save America, save Brazil, please. Brazil, we like Brazil. No, Get her in the photo. E aí, o que ele deixou, ele tá dando a entender no vídeo, isso foi durante a posse do Trump, ali do lado e tal, o que ele deixou claro que ele estava na posse do Trump. Depois eu não sei se a Oeste publicou as conversas deles com a assessoria do Marçal, espero que tenham publicado, porque a Oeste caiu nessa fake news, caiu porque a assessoria do Marçal disse que esse era o encontro do Marçal com o Trump, lá na posse. E aí, né, muitos apressados, principalmente com síndrome de ódio do Bolsonaro, caíram na fake news. O Bruno vai colocar aqui alguns exemplos, só para vocês verem. Tá aqui, ó. Até o perfil, bota aí alguns, Bruno, vai botando aí pra gente. Até o perfil da Jovem Pan do Paraná compartilhou essa história de que o Marçal estava na posse do Trump. É assim, é impossível. O Mr. M é incapaz de agir com moralidade e honestidade. É impossível para ele. Eis que começam a me ligar da imprensa e me mandam um vídeo. Eu olho esse vídeo e falo, desculpa, queridos. E mandei para o Metrópole, mandei para o Globo, mandei para a Folha, mandei para o Diabo e falo, desculpe, queridos. Olha aqui, ó. Esse lugar, é claro que eu reconheço esse lugar, eu já estive lá inúmeras vezes. Esse é o Mar-a-Lago. Esse aí é a grade da entrada do Mar-a-Lago. O que o Pablo Marçal está fazendo é que ele pegou o Trump passando pelo Mar-a-Lago, num jantar, muitos que ele oferece, e simplesmente chegou lá e abordou. Você pode pagar para entrar ou ser convidado, mas no caso do Marçal, pagar. E é isso. E muita gente, o Eduardo não teve prestígio para encontrar o Trump, mas o Pablo Marçal teve. Eu olhei e falei, na hora, é Mar-a-Lago. Mandei para os jornais começaram e publicaram desmentido. E passou, a vergonha ficou explícita. E é mais uma. E eu digo o seguinte, há alguns meses atrás eu acho que eu era a única voz da direita que falava contra o Marçal. Eu acho que hoje mais pessoas conseguem ver quem é o verdadeiro Mr. M. É um estelionatário, é um con artist, essa expressão em inglês, é um golpista. É um golpista que quer crescer no eleitorado de direita a qualquer custo. É um cara que joga sujo. Por isso que é verdadeira a notícia que saiu no Globo, que me consultou e eu falei para eles, de que ele tentou ir no evento do Steve Bannon, que eu organizei, com o evento do Steve Bannon e Jason Miller, essas sim pessoas próximas do Trump. Quando eu vi o nome dele da lista, eu falei, pode tirar. Em evento que eu organizo, o Pablo Marçal não entra. Não, mas... E digo o seguinte, tá? Assessora de um deputado do PL que estava me pedindo para colocar o nome da lista. Então tem gente dentro do PL, e eu não vou dizer quem, porque é uma pessoa que eu gosto muito, tanto da assessora quanto do deputado, mas, gente, eu falei, vocês ainda vão descobrir quem é esse cara. Eu, por mim, tinha tirado ele, inclusive, do baile multicultural. Que quem arrumou o convite também foi através destas mesmas pessoas. E aí, você me desculpe, eu não vou tirar foto com o Marçal. Eu não vou. Ele pode dizer, Paulo Figueiredo vai ser presidente, é o meu apoio. Eu não vou, você me desculpa. O pai da mentira é o diabo. Eu acredito que nós vamos fazer as coisas através da verdade. Através da verdade. Não minto para aparecer. A gente fala a verdade e acredita, tem fé de que o caminho, a verdade e a vida vai libertar a gente. Não a mentira. O pai da mentira é outro. Quem liberta é a verdade. E eu espero que a sociedade brasileira utilize esses exemplos para acordar. É claro que tudo que ele queria era que a gente estivesse falando dele, que todo mundo estivesse falando dele. Não tem problema. Eu vou dar a ele o que ele quer. Mas eu vou gastar até a última voz que eu tiver para desmascarar quem é essa pessoa. Lamento que ainda tenha gente, inclusive deputado, que caia no canto da sereia. Lamento. Pois bem, tá muito bom por hoje. Terça-feira
estaremos de volta com mais um Paulo Figueiredo Show. O programa não passará a ser terça, quarta e quinta até fevereiro. Em fevereiro, iniciaremos o programa também nas quartas-feiras, se Deus quiser. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Considere a possibilidade de se tornar meu apoiador, www.paulofigueiroshow.com/apoie. Até terça-feira que vem.